Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Daniel. E eu sou a tia Amanda. E agora eu já convido você a ficar de pé, para nós cantarmos e dançarmos com muita alegria. Deus tem uma mensagem pra você. Deus tem uma mensagem pra você. Ele quer te salvar se você crer. Ele quer te salvar se você crer. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Vamos falar de Cristo sem cessar. Vamos falar de Cristo sem cessar. Até que se ouça em todo lugar. Até que se ouça em todo lugar. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Dizendo, mas andei, me alegro em 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 Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Então, meninos, lembrando que começa com a gente. Isso aí, e lembrando que nós meninas somos depois dos meninos. Então vamos lá, meninos, no 3, 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus.
Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Muito bem, Nova Kids. E agora, continue de pé, porque nós vamos cantar e dançar mais uma vez. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Muito bem, Nova Kids. Agora você pode sentar, porque nós vamos de brincadeira. Olá, Nova Kids! Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje e o nome da nossa brincadeira é Monte Versículo. E para essa brincadeira nós teremos o time dos meninos e o time das meninas. E para representar o time das meninas eu vou chamar a Tia Maria. Pode entrar, Tia Maria. Cadê a torcida do time das meninas? É isso aí. E para representar o time dos meninos eu vou chamar o tio Daniel. Pode entrar, tio Daniel. Cadê a torcida? Que legal! E como vai funcionar? Eu tenho aqui um versículo, o mesmo versículo para os dois, e eles estão divididos em partes, e essas partes estão todas embaralhadas. E a missão deles é descobrir a sequência correta do versículo no tempo que a gente vai colocar aí na tela. E caso eles não consigam terminar o versículo a tempo, quem acertar mais sequências ganha o ponto da rodada. Tempo na tela, preparados? Preparados? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3, valendo! Olha só, eles estão embaralhando aí os versículos. Estão começando a colar, as meninas já começaram a colar. Vamos ver quem vai conseguir terminar. Olha só, tá empatado por enquanto, agora os meninos passaram. Vamos ver, o tempo tá correndo, hein? Acompanha aí o tempo conosco. Vamos lá. 5 segundos. 3, 2, 1. Levanta a mão. Olha só, parece que os meninos terminaram. Vamos ver agora a sequência correta. Olha só, ele escreveu aqui: sei que sou um pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos 51:5.
Está correto. Vamos ver agora o das meninas. Olha só, a tia Maria só conseguiu colocar sei que sou pecador desde que. Então esse é o ponto dos meninos. Cadê a torcida? É isso aí. E não saia daí porque nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta com mais Monte Versículo. E agora, crianças, fiquem de pé pra gente mandar essa Dona Mentirinha pra bem longe. Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos a força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona tá lelé da cuca, pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa Dona Mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e Dona Mentirinha, você não sabe correr, tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis, exército de Deus. Jesus é verdade, vamos vencer. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa Dona Mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, Dona Mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. E agora vocês podem sentar, porque chegou a segunda parte da nossa brincadeira de hoje. E voltamos com a nossa brincadeira. E agora chegou a final. Vamos ver se os meninos vão ganhar ou as meninas vão conseguir empatar. Preparados? Vamos lá no 3. 1, 2, 3, valendo! Olha só, eles estão virando. A tia Maria já começou, mas o Daniel também já colou. Vamos lá. Vamos ver quem vai conseguir. Por enquanto as meninas estão na frente, hein? Vamos ver se vai ser assim. Tá um pouco difícil esse versículo. Vamos ver quem vai conseguir. As meninas estão na frente, mas os meninos já estão chegando. Vamos ver quem vai conseguir. O tempo tá acabando. 5 segundos. 4, 3, 2, levanta a mão. Acabou. Nova Kids. Agora vamos ver quem é o grande vencedor da nossa brincadeira de hoje. O tio Daniel conseguiu terminar o versículo, mas vamos ver se está na sequência correta. Ele colocou assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Tio Daniel conseguiu terminar. Vamos ver agora as meninas. A tia Maria colocou assim: se afirmarmos sem pecado,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha só, a tia Maria não conseguiu terminar. Então o vencedor dessa brincadeira é o time dos meninos! Nova Kids, essa foi a nossa brincadeira de hoje. Continue memorizando seus versículos, porque você nunca sabe quando podemos voltar com mais Monte Versículo. Tchau, Nova Kids! Nova Kids, você já imaginou como seria ouvir a voz do nosso grande Deus? Então agora, sentados mesmo, nós vamos cantar que nós queremos ouvir a voz daquele que nos criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir. Como será ouvir a voz de A voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou E tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero Muito bem, Nova Kids. E agora chegou o nosso momento de conversar com Deus. Então eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e repetisse assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. muito obrigado pelo fôlego de vida. Me ajude a te louvar todos os dias Me ajude a te louvar todos os dias, com uma vida obediente. com uma vida obediente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha só, crianças, fique por aí, porque nós vamos agora com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Que bom estar aqui com você para mais uma História Bíblica. Eu sou o tio Rafael e, como você já sabe, aqui nós ouvimos e aprendemos as histórias que estão na Bíblia. Histórias que são 100% verdade. Ou seja, tudo que você aprender, tudo que você ouvir aqui, você pode acreditar e pode conferir na Bíblia também, que são verdade. E para você aproveitar ao máximo a nossa história de hoje, você sabe que nós temos aqui algumas regras. São 3 regras bem simples que você é totalmente capaz de seguir. A primeira regra é sentar educadamente e de uma maneira confortável também em nossa casa. Então, se você estiver deitado, levanta aí dessa cama, levanta desse sofá, sente numa cadeira, sente confortavelmente. Combinado? A segunda regra é prestar atenção.
Então você precisa estar com os olhos bem abertos, com os ouvidos também atentos para curtir e aprender bastante com a história de hoje. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Essa hora não é hora para você conversar, é hora para você prestar atenção na história e para isso você precisa de silêncio. Combinado? E na nossa história de hoje, nós vamos continuar a missão que Deus tinha dado para Noé. Você lembra que Noé recebeu a missão de Deus de construir a arca. Deus havia dito que mandaria um dilúvio para destruir os seres vivos e a terra. E mandou Noé fazer a arca. E Noé, como homem obediente, seguiu exatamente o que Deus havia falado. E nós vimos semana passada algumas características desse homem, Noé. Eu quero ver se você lembra. Noé, ele era um homem obediente. E você lembra o que é obediência? A obediência é quando eu faço. Obediência é fazer imediatamente, é fazer completamente e fazer sem reclamar. E Noé era um homem obediente. Noé tinha uma outra característica também, que era coragem. E o que é coragem, você lembra? Coragem, Nova Kids, é você fazer aquilo que é certo, mesmo que você esteja com medo e mesmo que seja algo muito difícil. Eu imagino que construir uma arca tão grande não tenha sido uma tarefa fácil, mas Noé foi corajoso e fez aquilo que era certo. Noé também tinha uma outra característica, que era fé. Sim, Noé era um homem de fé. E fé, Nova Kids, é você acreditar no que Deus diz, mesmo que você não consiga ver. Então Noé tinha essas três características: obediência, coragem e fé. Nova Kids, mesmo após Noé construir a arca, ele esperou, ele não entrou na arca imediatamente. Sabe por quê? Porque ele estava aguardando a ordem do Senhor para poder entrar na arca. Porque ele era um homem obediente, como você já sabe. Então, olha só o que Deus disse para Noé. No livro de Gênesis. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Agora sim, com a ordem de Deus, Noé e a sua família poderiam então entrar na arca. Noé e seus filhos, e também a esposa de Noé e as esposas dos filhos de Noé. Agora sim, eles poderiam entrar na arca. E Nova Kids, Deus ainda deu uma outra tarefa para Noé. Além dele e da sua família, Deus disse que Noé deveria levar alguns animais nessa arca também. E Deus foi bem específico. Ele disse a Noé que ele deveria levar 7 casais, ou seja, macho e fêmea, de cada espécie de animais puros, como por exemplo as ovelhas. E Deus disse que ele tinha que levar também 7 casais de aves de cada espécie. E também um casal de cada espécie de animal impuro, como leão, girafa, elefante, entre outros. Agora, Nova Kids, imagina só o trabalho que Noé ia ter para ter que ir atrás de todos esses animais. Ia ter que pegar 7 casais de ovelhas, ia ter que ir atrás dos bois, girafa, leão, entre outros animais. Isso ia dar muito trabalho, Nova Kids. Mas o nosso Deus, ele é incrível. Deus disse que ele mesmo ia mandar os animais até a arca. E foi isso que aconteceu, Nova Kids. Deus mandou os animais de 2 em 2,
olha só, Nova Kids, os animais não entraram na arca de forma desorganizada. Não. A Bíblia diz que eles iam entrando de 2 em 2. Olha aqui, ó, as ovelhas, casal de elefantes. E a Bíblia diz que não tinha bagunça, não tinha correria, não tinha nenhum animal passando por cima do outro. Nada disso. Sabe por quê, Nova Kids? Porque o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Deus não gosta de bagunça, Deus gosta de ordem e organização. E ele cumpriu aquilo que ele havia dito, que mandaria os animais. E os animais, então, entraram na arca. Agora, então, que os animais estavam ali, a família de Noé também estava tudo preparado. Já estava tudo pronto. Noé só estava aguardando agora o plano de Deus se cumprir, aquilo que Deus havia falado se cumprir. Nova Kids, Noé construiu a arca, ele providenciou alimento para os animais e para a sua família. Noé também organizou os animais dentro da arca. E teve uma outra tarefa muito importante que a Bíblia diz que Noé fez também. Durante os períodos da construção da arca, naqueles últimos momentos, a Bíblia diz que Noé anunciou a salvação. Ele anunciou que as pessoas precisavam obedecer o que Deus estava dizendo. Ele disse isso para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, e todas essas pessoas tiveram a oportunidade de saber qual era o plano de Deus. Noé anunciou claramente que Deus ia mandar o dilúvio, que a terra e os seres vivos seriam destruídos, e a arca seria a salvação das pessoas. Infelizmente, as pessoas não acreditaram em Noé. Provavelmente zombaram dele, riram na cara dele, dizendo: "Ah, Noé, você é um louco. Que isso, uma arca, Noé? Para que tu está construindo uma arca? Eu não estou vendo chuva, Noé. Onde é que está a chuva?" E as pessoas zombando de Noé e sua família. Mas Noé acreditou no que Deus havia dito e entrou na arca com a sua família. E então, a Bíblia diz, Nova Kids, que o próprio Deus, o Senhor, fechou a porta da arca. Isso mesmo, Nova Kids. O próprio Deus fechou a porta. Não foi Noé. Não foram os filhos de Noé, nem uma outra pessoa qualquer. Deus foi lá e fechou como prova do seu amor, como prova da proteção dele e do cuidado dele com a família de Noé. Deus, é como se Deus estivesse dizendo: Noé, pode deixar que agora eu fechei essa porta, está tudo seguro, vocês estão protegidos, nada vai entrar dentro dessa arca que eu não queira. Eu fechei essa porta e agora só eu posso abrir. Uma prova do amor de Deus. Nova Kids, estavam todos ali dentro. Noé, sua família e os animais. Agora, imagina as pessoas que estavam fora, que não acreditaram, não quiseram entrar, não quiseram aceitar aquilo que Deus tinha falado através de Noé. Imagina a surpresa deles, quando, de repente, começou a chover. A Bíblia diz que as janelas dos céus se abriram e vinha chuva dos céus. A Bíblia diz que das profundezas da terra começaram a brotar as águas das fontes que havia na terra. E então o dilúvio veio sobre a terra como Deus havia dito que aconteceria. Agora, Nova Kids, imagina o desespero, o terror que aquelas pessoas que estavam fora da arca passaram. Eu imagino aquelas pessoas gritando por Noé: Noé, Noé, por favor, batendo na porta da arca, pedindo para que Noé abrisse aquela porta que havia sido fechada. E Deus havia fechado aquela porta. Nova Kids, aquelas pessoas agora, elas iriam passar pelo julgamento de Deus. E o julgamento de Deus, Nova Kids, é quando ele destrói o mal. As pessoas que
Os homens que decidem ficar do lado do mal serão destruídos, serão julgados por Deus. E esse julgamento não é vingança. Esse julgamento, ele não é porque Deus está com raiva, porque ele está chateado. Não. Esse julgamento é porque Deus é santo e ele não tolera o mal, não tolera o pecado. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de entrar na arca, elas ficaram sabendo qual era o plano de Deus. Claramente, elas não acreditaram que aquilo se cumpriria. Mas, Nova Kids, Deus cumpre aquilo que diz, ele é fiel à sua palavra. E aquelas pessoas agora estavam sendo julgadas. O dilúvio que estava caindo sobre a terra, que estava destruindo a terra, não estava agradando a Deus. Não pense que Deus estava alegre com isso. Ele não estava. Deus não se alegra com a morte de ninguém. As águas do dilúvio, então, começaram a subir, Nova Kids, dias após dia. A arca, então, começou a flutuar. O nível das águas chegou até o nível da arca. E agora aquela arca estava flutuando. As águas estavam subindo, subindo cada vez mais. A Bíblia diz, Nova Kids, que choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, ou seja, 40 dias consecutivos. E aquela arca estava ali flutuando sobre as águas. Águas que vinham do céu, que brotavam das profundezas da terra. Dia após dia, 40 dias consecutivos, aquela arca ali. Não havia chance de alguém sobreviver, Nova Kids. Quem não estivesse dentro da arca não teria como sobreviver. Nem o homem mais forte, nem o animal mais veloz, nem o super-herói, ninguém. Somente aqueles que estavam ali, dentro da arca. Após 40 dias e 40 noites, a chuva parou. Cessou. O dilúvio parou. As fontes das águas não estavam mais jorrando. Mas é claro que as águas não baixaram de uma vez, assim, de um dia para o outro, não. A Bíblia diz que mês após mês, meses se passaram. E as águas começaram a baixar pouco a pouco. Até que, no 7º mês, a Bíblia diz, a arca pousou em um monte chamado Ararat. No 7º dia do 7º mês, a arca havia pousado no monte Ararat. Esse monte, Nova Kids, ele existe até os dias de hoje. Ele fica no continente asiático. E o fato da arca ter parado, pousado em cima daquele monte, não foi coincidência. Não pense você que foi por acaso. Não. Mais uma vez, essa era uma prova do cuidado e do amor de Deus com Noé e com a sua família. Essa arca poderia ter batido numa rocha, poderia ter batido numa montanha, poderia ter se quebrado, afundado. E aquelas pessoas que estavam ali dentro, aqueles animais, poderiam ter morrido. Mas Deus não ia deixar e não deixou isso acontecer. Após alguns meses, mais meses foram se passando e o nível das águas foi baixando cada vez mais. Foi baixando cada vez mais e a Bíblia diz que em certo momento o topo das montanhas começou a aparecer, mas a terra ainda não estava totalmente seca. E um dia, Noé, então, decidiu abrir a janela da arca. E ele queria ver se a terra estava seca mesmo, se já poderia sair. E Noé ainda não tinha saído, primeiramente porque ele é obediente. Ele estava esperando a ordem do Senhor. E segundo, porque ele não sabia ainda se a terra estava totalmente seca. Então, ele decidiu abrir a janela da arca. E olha o que ele fez, Nova Kids. Ele soltou uma ave. A Bíblia diz que ele soltou um corvo. E aquele corvo, a Bíblia diz, ficou dando voltas. Ficou voando ao redor daquela região, mas não encontrou onde pousar. Então esse corvo, ele voltou para a arca. Noé então decidiu soltar uma outra ave. Agora ele soltou uma pomba. E essa ave também, ela ficou sobrevoando ali perto, deu voltas, mas não encontrou onde pousar. E retornou para a arca. Noé então decidiu esperar 7 dias. E depois desses 7 dias, Nova Kids,
ele decidiu soltar novamente aquela ave, aquela pomba. E aquela ave sobrevoou a região. E o que aconteceu, Nova Kids, foi que ela voltou para a arca com um ramo de oliveira. Ou seja, uma folha de uma oliveira, uma folha nova. E quando ela voltou com aquela folha para a arca, Noé percebeu que a terra então estava secando. Que de fato as águas do dilúvio estavam baixando. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente aquela ave, aquela pomba. E a Bíblia diz que essa ave não retornou mais para a arca. Então, Noé percebeu que a terra, enfim, estava seca. Tempos depois, o próprio Deus, então, ordenou que Noé saísse da arca com a sua família e com os animais. A porta da arca, então, foi aberta. Noé, com a sua família, com as esposas dos seus filhos, os animais, Nova Kids, os animais que haviam entrado na arca, saíram dali também, e todos de forma organizada. Todos com ordem, da forma como Deus se agrada. E Nova Kids, a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, o que será? Será que ele... eu já sei. Ele decidiu jogar futebol com os seus filhos, né? Poxa, tanto tempo preso dentro da arca. Ou será que ele decidiu dar uma caminhada, descansar um pouco? Eu acho que não, né? Não, Nova Kids, não foi isso. Sabe o que Noé fez? A Bíblia diz que ele fez um altar com pedras e apresentou um sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Noé apresentou alguns animais como sacrifício a Deus e algumas aves. E isso que Noé fez agradou a Deus. E a Bíblia diz que quando Deus sentiu o aroma daquela oferta que Noé tinha apresentado a ele, Deus se agradou daquilo. E Deus disse para ele mesmo, Deus disse que nunca mais os seres vivos seriam destruídos pelas águas de um dilúvio, da mesma forma como havia sido na época de Noé. Deus também disse, Nova Kids, que os animais, os homens e os animais, agora, eles não viveriam mais com a mesma harmonia de antes. Haveria agora uma inimizade entre os animais e os homens. E uma outra coisa, Deus disse que a partir dali o homem, ele poderia matar alguns animais para se alimentar. Agora, a partir dali, o homem poderia fazer aquele churrasco gostoso, assar uma galinha, um frango, comer um peixe assado, um tambaqui. Então, a partir dali, Deus disse que isso iria mudar. Porque desde a criação, os homens comiam, Deus havia permitido que o homem comesse legumes, verduras, as frutas, e agora o homem também poderia comer carne. E naquele dia, Nova Kids, depois que Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com o homem. Uma aliança, tio Rafael? O que é isso? Uma aliança, Nova Kids, talvez você pense que uma aliança é como um anel que alguém usa no seu dedo. Não é somente isso, mas sim, o anel simboliza bem o que é uma aliança. Uma aliança é quando há um compromisso entre duas pessoas, como quando duas pessoas fazem uma promessa, um para o outro. Ou seja, uma aliança é feita entre duas pessoas. Mas essa aliança que Deus fez com Noé foi diferente, porque Noé não precisou prometer nada para Deus. Mas Deus sim fez uma promessa a Noé. E não foi uma promessa somente para Noé. Com quem foi essa aliança? Essa aliança foi feita com Noé, seus filhos, os descendentes dos filhos de Noé e com toda a humanidade, com todos os seres vivos até hoje.
E o que Deus prometeu? Deus prometeu para Noé e para todos nós que vivemos até hoje, que nunca mais os seres humanos seriam destruídos pelas águas de um dilúvio, como tinha acontecido naquela época. E que também não haveria mais nenhum dilúvio para destruir a terra. Essa foi a promessa de Deus. E Deus cumpre aquilo que promete. Deus é fiel à sua palavra. Até os dias de hoje, nós não ouvimos falar de um outro acontecimento como esse. Um dilúvio que tenha destruído tudo por onde passou. Deus disse que viria o dilúvio. E ele veio naquela época. Se cumpriu o que Deus disse. Deus disse que salvaria Noé e a sua família. E ele cumpriu aquilo que disse. Então, se Deus disse que não haverá mais dilúvio sobre a terra, Nova Kids, você pode acreditar que Deus vai cumprir aquilo que ele disse. E como sinal da sua aliança com o homem, com a humanidade, com todos nós que ainda vivemos até hoje, Deus disse que colocaria um sinal nos céus. Olha só o que a Bíblia diz, o que Deus disse diretamente para Noé. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Será o sinal da minha aliança com a terra, o meu arco que coloquei nas nuvens. Nova Kids, Deus colocou o arco-íris. O arco-íris tão bonito, cheio de cores no céu, para simbolizar a aliança dele com a humanidade. A promessa dele de que não haveria mais um dilúvio sobre a terra para matar os seres vivos, nem para destruir a humanidade. Então, Nova Kids, quando você olhar para um arco-íris nos céus, lembre-se de uma coisa, que Deus cumpre aquilo que promete, Deus é fiel à sua palavra. É isso que simboliza o arco-íris. O arco-íris não simboliza nenhuma outra coisa. Quando você ver o arco-íris, lembre-se disso. Lembre-se desta única coisa. Deus cumpre as suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. Nova Kids, ali na terra agora, restavam apenas 8 pessoas. Noé e seus filhos e as esposas de cada um deles. Agora você deve estar pensando, poxa tio, agora tudo vai dar certo. Agora Deus limpou o pecado da face da terra. Agora não tem mais pecado. Poxa, agora ficou tudo legal. Não foi bem assim. Afinal, Noé e sua família, eles também tinham o DNA do pecado dentro deles. E acabou acontecendo que o pecado voltou a se espalhar novamente sobre a terra. Você sabe, você já aprendeu aqui no Nova Kids que o pecado, ele tem força. Nós devemos ter cuidado com ele, não devemos brincar com o pecado. E Deus, Nova Kids, ele não tolera o pecado. E ele sempre vai tomar uma atitude, sempre vai agir para tentar impedir que o pecado se espalhe. Foi assim com Adão e Eva, quando eles pecaram no paraíso, quando eles desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. Quando Caim matou seu irmão Abel, ele também sofreu as consequências. Deus mandou ele para longe da sua família. E na época de Noé também foi assim. Quando a humanidade estava em pecado, Deus arrumou uma forma de eliminar o pecado da face da terra. E chegará um dia, Nova Kids, em que não haverá mais pecado, em que Deus vai destruir de uma vez por todas o pecado. A Bíblia diz que haverá um julgamento também no fim dos tempos. Não será mais com água, afinal Deus prometeu que não destruiria mais a terra pelas águas de um dilúvio. Mas será um julgamento com fogo, Nova Kids. Haverá também destruição. Mas Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance. Nós sempre temos uma escolha. Na época de Noé, as pessoas tinham uma escolha. Elas decidiram permanecer fora da arca e serem destruídas. E hoje, nós também temos uma escolha. Nós temos a esperança da salvação. Só que a nossa salvação hoje não vem mais através de uma arca. A nossa salvação hoje, Nova Kids, tem um outro nome.
E o nome dele é Jesus. A nossa salvação, Nova Kids, hoje vem por meio de Jesus. Quando eu creio em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia diz que nós somos salvos. A esperança daquelas pessoas era a arca, e elas não quiseram. Hoje tem pessoas também que não aceitam essa salvação que Jesus oferece. Um dia eu tomei essa decisão, eu aceitei a salvação que Ele me ofereceu. Se você aí em casa ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia, agora é a hora. E Ele promete, Nova Kids, que nós não passaremos pela destruição, a destruição com fogo no fim dos tempos. E você, assim como Noé também, sabe o que você pode fazer? Você pode anunciar a salvação para os seus amigos. Você pode compartilhar na sua vizinhança, dizendo que Jesus salva, que Jesus é a salvação nos dias de hoje. Compartilhe na sua família, ou por onde você andar. Lembre-se, Nova Kids, que Deus, Ele cumpre aquilo que promete. Ele é fiel à sua palavra. Espero que você tenha uma ótima semana. Compartilhe sobre Jesus com seus amigos. Até mais!